Perrengues que podem acabar com as suas férias. Você passou meses planejando as suas férias, comprou passagem, reservou hotel, organizou tudo para poder descansar. Mas chega na viagem e começam os problemas. O voo atrasa, o hotel é diferente do que foi anunciado, o aluguel de temporada era falso, mala extraviada, passeios cancelados e até golpes que fazem com que muitas famílias percam dinheiro e estraguem o sonho de poder descansar e aproveitar as férias. No programa de hoje, a gente vai mostrar como evitar esses problemas, quais são os seus direitos e o que fazer quando a viagem dá errada. São os perrengues que podem acabar com as suas férias. Está começando mais um Direito e Dinheiro. Vamos para o nosso primeiro caso real. Uma família do Rio Grande do Sul encontrou uma casa maravilhosa em um anúncio nas redes sociais. Fotos lindas, preço abaixo do mercado. O proprietário dizia que restavam poucas unidades. A família fez um Pix de R$ 4.500. Quando chegaram ao local e o anúncio era falso, acabou as férias da família. Prejuízos, desconfortos e o que é pior, como é que resolve isso agora, Antonella? Quem se responsabiliza? Por que nessa época acontece tantos golpes, tantas falcatruas com relação a essa questão de férias para as pessoas? Porque exatamente os golpistas sabem como agir. A família quer tirar férias, está empolgada, tem o dinheiro reservado e esses golpistas, eles vão exatamente oferecer locais maravilhosos, os valores muito abaixo do mercado, ficam insistindo, dizendo que são as últimas unidades, que vai perder, e a pessoa se empolga, manda vídeos, manda fotos, e a pessoa vai lá, não, então eu vou. Criam, há golpes que eles chegam a criar um site totalmente fake. E as pessoas, então, acabam, porque entram naquela vontade de sair com a família, vão realizar um sonho. Há famílias que vão realizar a primeira viagem juntas. E existe também o apelo, né, da escassez e a família também querendo economizar. Então, une o útil ao desagradável. Ao desagradável, no caso. E aí a gente tem que ter alguns alertas, né? Porque às vezes a gente quer economizar, pensa, eu vou economizar. Vou dar um exemplo, um imóvel, geralmente a média é R$3.000, eu achei por 800 o dia, por R$1.000. A pessoa já no impulso é muito bom e muitas vezes também tem algum tipo de taxa para antecipar. Então, assim, sempre perceber se o imóvel está ali na média, se está muito abaixo, por que está muito abaixo. E ter essa cautela nos pagamentos, né? Às vezes tá animado, primeiro, que nem a Alexandra falou, primeiras férias, já vou pagar para garantir. Não. Faz uma pesquisa, olha as avaliações, olha em fotos e ainda, hoje em dia tem que desconfiar, né? Porque fotos ainda hoje em dia é bem complicado também E confiar. eu acho que também o mais ainda, o correto é a gente fazer a locação ou por empresas ou em sites já conhecidos, tipo Booking, enfim, outros, né? Usar coisas, fontes seguras, né? Fontes seguras que tu já está acostumado, porque essa locação, toda a intermediação através de WhatsApp ou e-mail é muito vago, né? Porque às vezes as pessoas acham que estão economizando, é justamente esse o alerta. Cuidado, porque tu pode estar perdendo esses, eventualmente, R$1.000, R$2.000. Então, juntar essas dicas de também ir por um lugar confiável. Quando existe a fraude, o consumidor pode buscar reparação, mas recuperar o dinheiro nem sempre é simples. Por isso, a prevenção é o melhor caminho. Existem algumas medidas simples que podem evitar muitos problemas. Primeiro, como tu disse, verificar quem
está ofertando, da onde é que vem essa oferta? Se essa empresa tem um CNPJ, se ela tem um registro .com.br, porque aquelas que são só .com geralmente são falsas. Se o imóvel é de temporada, pesquisar o nome do proprietário, buscar avaliações de outros hóspedes. Também solicitar um documento formal de contratação. Ah, mas eu vou passar só 5 dias. Não interessa, vamos fazer um contratinho simples. No Google a gente consegue fazer, os dois assinam. Pode ser um contrato até por e-mail, mas um registro que demonstre claramente que foi ofertado, que foi feito o pagamento. A gente também, disso tudo, a gente guarda todos os comprovantes, as conversas de WhatsApp, as fotos. Ah, mas eu não tô pensando que eu vou fazer alguma coisa para ter problema, mas tu pode ter problema. E a partir do momento que tu pensa que tu pode ter problema, é o momento em que tu começa a guardar e fazer prova para que, se tu tiver um problema, tu vai conseguir recuperar qualquer valor que seja perdido. Que daí não vai ser totalmente perdido, porque já cansamos de atender nos nossos escritórios pessoas que vêm com problemas desse tipo e tu pergunta: o que tu tem de documentação? Nada, não tenho nada. Então, evitando errar, a gente já pensa, ninguém casa pensando em se separar, mas se tu viaja pensando que tu vai ter problema, tu já vai fazendo o teu dossiê caso tu tenha algum tipo de problema. E o caso número 2, Sabrina? Um casal ficou meses planejando a viagem dos sonhos para o Nordeste. Reservaram o hotel, escolheram passeios, planejaram tudo nos mínimos detalhes. Chegando lá, não existia nenhuma reserva, não existiam passeios e muito menos quem se responsabilizasse por isso. Quando acontece todos esses imprevistos, todos esses problemas, quem responde por esses problemas? Essa é uma dúvida muito comum e quando acontece uma situação dessas, quem responde vai ser, não precisa necessariamente descobrir quem é realmente o culpado para poder ter seus direitos. Por exemplo, se tu comprou um pacote de uma agência de viagem e a agência teve um problema no hotel, a agência responde perante o cliente. Então vamos comprar de agência de viagem, porque se tu fizer a reserva direto, é mais difícil ter quem responsabilizar. Depois a gente discutir internamente o erro, se foi do hotel ou de quem, aí a agência pode cobrar do hotel, que é o regresso. Mas quem contratou o serviço, tu vai pedir o reembolso de quem tu contratou, para quem tu pagou. Então isso também te dá uma tranquilidade na hora de tu resolver. A culpa não interessa de quem é a culpa, é o ônus do negócio, né? Uma agência de viagem, que nem a operadora de companhia aérea. Tu vai direto na companhia aérea. Então, essas questões a gente tem que levar em consideração na hora de fazer alguma alocação, alguma compra e o valor do investimento também. Antonella, então reforça para quem teve esse tipo de problema, o que ele tem que fazer. Tem alguns sites também que ele possa já fazer as reclamações. Informa para os nossos telespectadores. Guardar as conversas de WhatsApp, como a gente já falou. O celular hoje é nosso grande aliado, que a gente consegue tirar foto e filmar tudo. E-mail, fotografia, tudo isso a gente já comentou, que a gente tem que fazer esses dossiês para poder depois ter essas provas. Inclusive, se tu está no aeroporto, atrasa o voo, tira foto do painel, do bilhete, tira printa, né, questões de documentação e aviso que vai atrasar, enfim. Tudo isso faz diferença e tem e deve que ser documentado e guardado para depois tu poder cobrar. E essa questão também interfere principalmente o lado financeiro, e muitas pessoas acham às vezes que é só uma hospedagem, mas se a tua mala for extraviada, tu precisa comprar roupa, dependendo da quantidade de dias que tu vai ficar sem, tu pode ter que ficar esperando mais tempo e perder algum tipo de passeio. Então tem diversos pontos que a gente, que a Antonella falou, a gente não pensa em casar e se separar, que nem a gente não pensa em viajar e acontecer alguma coisa, mas a gente precisa saber que imprevistos acontecem e a gente precisa estar com isso também. Eu vou guardar dinheiro um pouco a mais?
sim. Pode guardar um dinheiro um pouco a mais. Porque Tu sempre tem que ir numa viagem com dinheiro a mais, eu né? vejo umas pessoas às vezes falando, eu vou levar, vou dar um exemplo, 10 mil porque o meu orçamento fechei a 10 mil. Eu falei, tá, mas se acontecer uma vírgula fora dessa viagem, já não tem mais o dinheiro. Aí vai lá e passar no cartão de crédito, daqui a pouco pega um empréstimo. Então, assim, ter muito cautela e ter essa reserva de emergência de viagem. Porque precisa ter, vai sobrar, se sobrar, que bom, passa para a próxima viagem. E na próxima, você usa esse dinheiro para viajar. E vale e também fazer a reclamação. Acho que naquele Reclame Aqui. Reclame Aqui é maravilhoso. Com certeza. O Maravilhoso. Procon, acho que é consumidor.gov, não é? Consumidor.gov e o Reclame Aqui, próprio Reclame Aqui. Reclame Aqui. Geralmente, esse tipo, se tu for fazer uma compra com a companhia aérea, ou com um hotel, ou com um booking, as reclamações eles resolvem. Geralmente não tem esse tipo de problema. O problema tá quando tu for fazer uma alocação direta com um proprietário, quando tu paga antecipado uma coisa de temporada, quando tu compra um pacote que nem a própria 1, 2, 3 milhas, quantos danos geraram para quantos consumidores? Tu foi uma atingida? A Urbi, né? Eram passagens baratíssimas. A minha irmã com as amigas dela compraram não sei quantos pacotes de viagem, empolgadíssimas, não fizeram nenhuma viagem. Sim. Porque não conseguiram. E pergunta se a gente está conseguindo cobrar. A Urbi não tem endereço no Rio de Janeiro, não respondia mais, não recebia as citações e os processos estão parados. Sim. Porque não tem mais de quem cobrar. Eles sumiram. E tudo isso, claro que a gente sabe que é fraude à execução, os juízes sabem que é fraude à execução, mas a gente não consegue, como advogado, localizar os responsáveis. Daqui a pouco, água mole em pedra dura, tanto bate até que for, a gente vai localizar. Mas é um prejuízo, né, gente? E o comprar rápido e barato, então, às vezes, mesmo num baita site, que nem a Urbi 1, 2, 3 milhas, pode dar problema. Então, guarda tudo, porque quem não guardar, não tem como ressarcir, exato. Sabrina, deixa nessa questão de extravio de mala, qual é a tua dica para quem vai pegar um avião e para não ter o risco? O que coloca nessa mala que vai ser despachada? Eu acho que as coisas que vão colocar na mala não são coisas, não pode ser coisa de muito valor. Eu acho que na mala de mão vão as coisas de mais valor, as coisas mais, por exemplo, óculos, a maquiagem, as mulheres, né, se perdem a necessaire de maquiagem no voo, isso já gera um problema, mas também eletrônico, tudo isso em bagagem de mão, porque eu acredito, né, Antonella, que para depois tu pedir ressarcimento disso e provar o que tinha de valor, porque presume-se que aquilo vale, né? O que tu tá levando. E como é que tu vai provar que aquelas coisas que tu tá pedindo ressarcimento realmente eram? Eu sempre oriento. Tira foto da tua mala e da sacola de mão, enfim, por quê? Quando tu vai no aeroporto, tu pesa a mala, tira foto do peso da mala. Porque se for furtado, tu vai pegar a mala, vai pesar de novo e vai ver que não tem coisas que deveriam ter. Outra questão. A companhia aérea, pelo direito do consumidor, é ela quem tem que fazer a prova, o ônus da prova é dela. Então, se eu disser que tinha algumas coisas, claro que a gente não está instruindo aqui as pessoas a mentirem, gente, porque tu tem que fazer uma prova mínima. Como é que tu faz a prova mínima? Tu tira foto da tua bagagem. Até mesmo pela questão de daqui a pouco do risco, que nem teve aquelas pessoas que tiveram a mala trocada que com ficaram drogas, presas na Alemanha. graças Eu à morro de medo foto, disso. né, da mala. Então eu que elas faço trouxeram. foto da mala, eu acompanho a pesagem, eu tiro foto do peso da mala, eu peso em casa, tiro foto do peso, eu empacoto a mala. E a mala de bordo, eu ponho cadeado, eu não deixo aberta, porque às vezes tu vai fazer um voo mais longo, tu pode dormir, alguém pode mexer na tua mala, e a gente já viu vídeos e a gente vê e sabe que acontece. Então, coisas de valor, passaporte, dinheiro, leva no corpo. No corpo, sim. Quem viaja sabe como é que funciona, com niqueleira, com aquelas Pochetes. É isso, pochete. Mas não deixar. E a questão sempre ter uma mudinha de roupa reserva, porque pode extraviar a mala. Não é para acontecer? Não.
Pode acontecer? Pode. Então, também é um serviço que eles prestam, mas que pode, tá todo mundo sujeito. Então, ir preparado evita mais dissabores, né? Dissabores. Quem viajar para fora, passaporte, dinheiro, qualquer documento seu no corpo. Nada de deixar em bolsa, gente. Atenção para isso. Passaporte sempre no corpo. Essas pochetes que a gente até compra nas lojas que vendem malas de viagem. Ontem ainda, arrumando umas gavetas, separando, porque agora em julho meus filhos saem de viagem, eu saio de viagem. E eu separei e coloquei em cada quarto deles uma dessas pochetezinhas. E disse isso mesmo. Passaporte sempre com vocês. Por quê? Isso é um dos problemas também. Se perde um passaporte. Tem que ir na embaixada, é um transtorno. O que se faz, Antonella? Eu sempre aconselho ter foto do passaporte no Google, no Drive, em qualquer lugar desses, porque tu vai ter que saber o número do teu passaporte e tu vai ter que ir na embaixada para poder emitir um passaporte de emergência, né? Então, o ideal é não perder. O ideal, não percam. Imagina, gente. Porque senão tu não sai do país. Não sai do país, não consegue nem andar, né? Nada. Porque é um risco até andar num outro país, tu sem documento nenhum. Então, sempre consigo. Os problemas mais comuns que a gente vê é atraso de voo, perda de conexão, reserva de passeios, hotéis que são chamados, que acontecem, e muitas vezes acontece também o overbooking, que é quando a companhia aérea vende mais passagens, mais assentos do que estão disponíveis. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Outro problema comum, que a gente também estava comentando, é o extravio da bagagem. Então, se tu chega no destino sem roupa, sem nada, para trocar, é um perrengue, né? Então, o ideal sempre leva uma muda de roupa íntima, uma muda que tu possa trocar, até porque corre o risco também de tu tá viajando. Eu, na última viagem que eu fiz, a menina do lado que estava indo para Disney de férias, a primeira vez que a menina viajava, sem os pais, estava com um grupo, passou mal, acho que ela comeu muito, e ela passou mal, e ela começou a vomitar, não sabia que tinha o saquinho aquele, né, e se sujou toda. Ainda bem que ela tinha uma mudinha de roupa, mas assim, é um transtorno, tu tem que ter para uma emergência, alguém vira uma bebida em ti, então, não são só coisas do aéreo em si, de problemas de extravio. Pode acontecer alguma coisa que tu precise realmente trocar de roupa. E uma mala de mão dá pra colocar bastante coisa. Nossa! E hoje em dia as companhias aéreas dão prioridade para as malas de mão, né? Sim. Principalmente. Então, Aline, fala aí para nós qual é a importância de organizar essas provas, porque a pessoa ali no calor, preocupada... É muito importante, porque até foi um caso que aconteceu comigo. Aconteceu que minha mala estragou, estourou o fecho, sempre tem que ter... estourou o fecho, eu arrumei, esqueci a nota fiscal. Não pode esquecer a nota fiscal, tira foto, documenta... Mesmo que você tenha ido no balcão, que aconteceu comigo, eu fui no balcão, resolvi, eu pedi um e-mail e mandei um e-mail com todas as provas lá no e-mail para depois eu conseguir recorrer. Recibos eu arrumei também minha mala, o fecho, fui lá e peguei o recibo do valor, então cada detalhe, cada coisa que aconteceu, cada custo, tem que ter um recibo ou uma nota fiscal, porque precisa ter um documento, principalmente se a gente for ingressar com uma ação, algo nesse sentido, precisa de prova documental. Então, sempre ter isso em mãos. Porque as pessoas nervosas acabam esquecendo de registrar, eu arrumei, né? Arrumei, foi lá, gastou R$1.000. E depois vai lá cobrar, mas cobrar como? E tem aquela... muitas pessoas pensam assim, eu nem vou acionar, nem vou pedir, porque nem vou me pagar, nem vou me incomodar com isso, né? E acabam não acionando, não pedindo esses reembolsos, porque acreditam que não vão ser solucionados. Mas façam, porque eu nessa última viagem, não foi na última, foi até uma que eu fui pra Fernando de Noronha, foi reembolsado R$1.500. Porque estragaram duas malas 2 vezes. Dependendo do atraso, perda de hotel,
reembolso, etc., tu pode, às vezes, de 8 mil, Não, 10 muito mil mais, reais. sim. Então, assim, o limite não é baixo, tá? Vai, obviamente, depender do que ocorreu e de cada caso, mas em acontecendo, faz a reclamação, tira a foto, pega o celular, tira a foto de tudo e depois eu sempre aconselho fazer um pedido via advogado, porque as pessoas têm mania de fazer via juizado especial, que não precisa de advogado, para não pagar advogado. Mas o advogado faz diferença nessa hora, porque o advogado sabe o que pedir, sabe como pedir. E aí, muitas vezes, a própria... Vamos falar aqui da companhia aérea, mas não é só de companhia aérea, tá? A própria transportadora, a companhia aérea, no fim, ela sabe que tu tá sem advogado e vai fazer um acordo que não era o que tu devia ganhar muito mais. Então, procura um advogado, pega as tuas provas, manda para ele, né, analisar, enfim, que ele vai montar aquela ação bem como tem que ser feito. Inclusive, uma advogada amiga minha, ela trabalha bastante com essa parte de viagens, problemas, e ela me manda alguns casos, às vezes, para eu atualizar, enfim. E tem valores lá, às vezes, de 40 mil, 50 mil, porque são viagens internacionais mais é muito longas. mais, claro. E aí tem questão com o filho junto, enfim, tem várias questões. Então, assim, o meu caso foi super simples, eu já reembolsei 1.500. Mas tem casos de 40 mil, 50 mil e até mais, 60, dependendo 70, 80, pra onde tá exato. indo, o que acontece. Claro. Exato. E a Não pode importância... esquecer de formalizar tudo. Jamais. Tudo tem que ter protocolo, tira foto, pede e-mail. Até se for tomar um cafezinho no aeroporto com Exato, pão de guarda. queijo, tem que guardar. Guarda Eu começo tudo. numa pastinha, faz uma pastinha com o registro da onde tu tá reservando o hotel, imprime. Se tu for voo internacional, viagem internacional, imprime em inglês e em português. Imprime o voucher do aéreo, imprime tudo e põe numa pastinha e só vai juntando, só vai colocar fora aquela documentação quando tu chegar em casa de viagem. Deu tudo certo, chegamos, agora eu vou eliminar isso aqui. Aí tem pessoas que brincam, isso é coisa de pessoas antigo, porque quem imprimir papel eu imprimo tudo. Eu e meu noivo, a gente imprime tudo também, coloca tudo bem direitinho. Tem que imprimir, porque se tu não tiver acesso à internet, como é que tu faz? Tem gente que viaja e leva multa quando... Lembra? Aluga carro e leva multa. Depois, quando chega em casa, recebe a multa. Mas nós Essa também, nós conta a história da Itália. Gurias. Eu fui multada na Itália. Lembra? Tu lembra, Antonella? Eu lembro, a Sabrina me diz, Antonella, recebi uma multa, é verdade ou não é? Até isso a gente tem que se preocupar também. Nós gurias. também recebemos em Roma. Que Foi nós entramos aonde? perto Eu fui multada. Foi na estrada, né? Não? Tava saindo da Itália pra Mônaco. Recebeu, mas aí ela me mandou e disse, isso aqui será que é verdade? E aí tu tem que investigar. Sim. Tu não pode dizer, não, paga, é verdade. Eu não Sim, sei se é verdade ou não, então vamos investigar. E como ela tem cidadania italiana e a multa veio italiano, eu digo, eu já sei quem vai me resolver. Te vira! A minha advogada. Te A minha vira. advogada. Resolve. Ó, parla lá com a polícia. Parla com lei. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Agora nós vamos para o nosso próximo quadro, Seu Dinheiro. Quando planejamos uma viagem, normalmente pensamos nas passagens, no hotel, nos passeios, mas existe um item que muita gente esquece, que é a reserva de emergências. Imprevisto, eles acontecem, um voo cancelado, uma diária extra no hotel, uma bagagem extraviada ou até mesmo um problema de saúde. E isso pode gerar despesas adicionais aos que foram planejadas anteriormente. Por isso, uma boa prática é separar de 10% a 20% do orçamento total da viagem para situações inesperadas. Se nada acontecer, que ótimo! Mas se acontecer, você tem essa reserva de emergência guardada. E você tendo essa reserva de emergência guardada, você fica mais protegido a ter que tirar um cheque especial, um empréstimo, gastar no cartão de crédito valores extras. E viajar é uma experiência que é para ser positiva, de boas lembranças.
E imagina você viajar e voltar como se fosse um pesadelo. Então a dica é: tenha uma reserva de emergência de forma simples para garantir a tranquilidade e aproveitar esse momento com segurança financeira. Vamos para o nosso primeiro quadro, é golpe. Encontrei uma casa na praia pela metade do preço das outras. O proprietário só aceita Pix e diz que preciso pagar agora para não perder. Esse caso tem todos os sinais clássicos de golpe: urgência, preço muito baixo, mais abaixo do mercado, uma ausência de garantias e tem que pagar urgente. Então, o ideal é que você pesquise o imóvel, né, obviamente, e exija a documentação, como contrato e até a referência do próprio imóvel. Pede a matrícula do imóvel. Azar. É melhor pedir do que... Sim, né? cair no golpe. Direito ou mentira? Se o problema foi causado pelo hotel, a agência de viagens não responde? Mentira. Em muitos casos, a responsabilidade é solidária. O correto é você guardar toda a documentação e procure um advogado. Ele vai resolver para ti e ele vai te dizer se vai responder ou não. Por via das dúvidas, os dois, né, gente? Guardar toda a documentação. Nosso quadro Golpe da Semana. O golpe da semana é exatamente com esse tema das férias, qual as pessoas precisam ter cuidado. Com sites falsos, com chamadas de WhatsApp que te mandam links falsos com boletos que não são reais. Então, é ter muito cuidado. Sempre quando você for fazer uma compra, vá no site oficial. Se te mandarem um link que te remete para o site, fecha e vai lá e busca o site oficial. Porque os golpistas estão fazendo, e muitas vezes, o site idêntico ao do local onde onde seria a compra mesmo. Então, muito cuidado com isso. E evite pagar via particular, né? Via Pix, se não for para o mesmo nome da pessoa que está fazendo o contrato com você. Vamos para o nosso próximo quadro. Socorro, doutora! Paguei hospedagem, viajei e o hotel simplesmente não existia. Nesse caso, você faz imediatamente um boletim de ocorrência, reúne as provas, que a gente já falou tudo que você tem que guardar, registra com fotos e procure orientação jurídica. Por isso que é importante a gente viajar com dinheirinho a mais, porque se você fez uma reserva que não existia, você vai precisar pegar uma hospedagem em outro lugar. Então é importante ter esse valorzinho a mais. Férias devem ser sinônimo de descanso e não de dor de cabeça. Com planejamento, atenção aos golpes e conhecimento dos seus direitos, muitos problemas podem e são evitados. Se você já passou por alguma situação parecida ou tem dúvidas sobre o direito do consumidor, envie uma pergunta aqui para os nossos quadros. Uma boa semana, boas férias para quem for sair e até o próximo Direito e Dinheiro.